Vamos continuar falando então da seca histórica no Amazonas, essa seca que é aliada aí às queimadas, como a gente viu na reportagem, os problemas que tudo isso traz para a população. E o fenômeno El Niño está atrasando então a subida dos rios? Vamos saber mais agora com o Jussara Curi, que é pesquisadora do Serviço Geológico do Brasil. Muito boa tarde, bem-vinda, Jussara. Boa tarde, Simone. Boa tarde para a audiência. Boa tarde. Ô, Jussara, fala pra gente, o Amazonas, então, ele está passando, a gente vem retratando aqui, né, ao longo dos dias, né, pela pior seca da história, né, os rios atingiram aí os piores níveis aí em 121 anos, né. Quando as chuvas devem chegar, aí vocês estão com essa previsão, que a gente fala com o nosso meteorologista, ele fala em chuvas esparsas, aquela coisa pouquinha. E quantos centímetros, então, o Rio Negro tem subido aí nos últimos dias? Então, Simone, ainda estamos com essa fase de estabilidade, que seria essas oscilações, né? Tanto pode ser oscilações positivas quanto em forma de descida. No momento, o Rio Negro está subindo menos, está subindo na ordem de 2 centímetros diários. Porque essa contribuição que estamos recebendo agora seria as entradas, né, na parte de cabeceira, tanto do Alto Solimões quanto do Negro, de 2 semanas atrás. Então, seria mais ou menos assim, essa contribuição, essa chegada dessas precipitações nas cabeceiras levam para atravessar a calha e chegar nessa parte mais baixa, esse período de 15 dias. Então, estamos recebendo ainda esses volumes de chuvas isoladas ali da região dos Andes. Só que no momento, por exemplo, o Alto Solimões está em processo de descida, porque até mesmo na cabeceira choveu menos. 2 centímetros, né, que você falou nessa conta aí, uma subida ainda muito lenta, não é? Esse processo todo de recuperação aí das bacias do Amazonas, a gente pode estabelecer um prazo ainda este ano ou isso vai um pouco a mais que para o ano que vem? Então, a gente tem duas calhas importantes aqui, que é a do Solimões e a do Rio Negro, e que a vazante, ela, de certa forma, tem um comportamento diferente, né? O Solimões, a vazante acaba mais cedo, por exemplo, no Alto Solimões, a tendência é que acabe justamente, encerre a vazante na primeira quinzena de outubro, então o processo de outubro em diante seria de recuperação, e já no Alto Rio Negro, o pico da vazante seria só em fevereiro. Então, essas duas bacias, elas têm um regime um pouco diferente de chuvas. Por exemplo, agora vai começar a chuva do Solimões e vai ser distribuída ao longo da calha. A do Negro vai demorar um pouco mais, ela precisa das chuvas, principalmente de final de ano, em dezembro e de janeiro. Mas assim, no momento nós estamos recebendo essas águas de chuvas isoladas da região montante, que chamamos de cabeceira, e de algumas chuvas distribuídas ao longo da bacia. O período chuvoso mesmo deu indício de começar agora essa semana. Então, estava previsto aqui para Manaus, na semana passada, mais ou menos durante a semana, 40 milímetros de precipitação. Só que não choveu, choveu bem menos. Quando foi agora nessa chuva de ontem para hoje, choveu 49 milímetros aqui que a gente conseguiu medir na nossa estação. Então, o sistema, né, da Amazônia é um sistema que depende muito dessas entradas de precipitação. E se a umidade conseguir chegar na região, realmente a precipitação ela se distribui ao longo da bacia. Então, o El Niño, ele, de certa forma, contribuiu para prolongar mais essa estiagem e também a questão de reter altas temperaturas na região, né? Então, nós tivemos ao longo de setembro, né, descidas acentuadas e pouca chuva em toda a bacia. Então, quando foi em outubro, registramos as mínimas em muitas estações diferentes, não só em Manaus, por exemplo. Um município aqui próximo, Manacapuru, também registrou a mínima histórica. Itacoatiara, que é depois de Manaus, também registrou a maior vazante. A Parintins acompanhou. Então, ao longo da calha, né, nós tivemos descidas acentuadas e que, de certa forma, perduraram, muito em razão do fenômeno climático. Então, Jussara, você falando aí pra gente dessas chuvas, essas últimas de agora, né, foram 49 milímetros, não é? Do que Isso aqui na estação de Manaus, em né? um dia, né? Em um dia, nós temos uma estação aqui que a gente coleta, né? Inclusive no coletor apropriado, que ele é regulado. Então, eu até perguntei do colega que trabalha comigo, aí quanto que ele registrou de chuva, aí 49 milímetros. Então, num dia, né? Numa noite,
nós tivemos essa entrada, de certa forma, importante, porque atenuou a questão da fumaça, né, do registro de queimadas aqui. Então, eu sempre comento que, mesmo na estiagem, aqui na região, há precipitação. Em algumas regiões, chuvas isoladas, só que com o fenômeno climático, o que aconteceu? Essas chuvas climáticas ficaram muito abaixo da média. Então, por isso que a estiagem foi tão severa em toda a região. Inclusive, na região dos Andes, também tivemos chuva abaixo da média até agora, nesse princípio de cheia, né, na região montante. Jussara, quanto choveu ontem 49 milímetros, mas quanto que seria o ideal então para essa volta, né? Você falou que o El Niño, em relação ao fenômeno, ele está agravando essa situação, mas quanto que seria o ideal então? Vamos pensar nessa volta, né, dessas chuvas aí, para a gente ver uma situação melhor. Você falou, e a gente viu, tá na reportagem anterior, a fumaça, né? Quão prejudicial é à saúde humana. Melhorando agora com essa chuvinha aí, mas quanto que seria o ideal para a gente começar a pensar no Rio Negro, né, com melhor nível? Então, assim, essas contribuições ao longo da bacia, que são as chuvas distribuídas, né, dependendo da região, elas podem chegar até 10 milímetros diários, isso no período chuvoso. Então, durante uma semana, nós temos uma média de 70 milímetros, pelo menos. Então, em algumas regiões, a previsão da média, né, ser acima de 100 milímetros. Então, quando o fenômeno climático do El Niño e de altas temperaturas também trazidas do oceano, então, o que era previsto chover 100, choveu 40 milímetros. Então, isso que a gente fala, muito abaixo da média. Então, a contribuição inicial aqui para a região seria 10 milímetros diários, só que isso não tem acontecido. Então, tivemos uma grande chuva. De certa forma, a população também não estava preparada, né, em algumas situações ali de orla, próximo de encosta, e também recebe alguma dificuldade, né? Mas, assim, esse retorno do período de chuvas vai ser muito determinante para a gente sair desses níveis muito baixos, né, que estão, de certa forma, aparecendo em todos os rios da Calha. Tanto do Solimões, do Negro, do Madeira também ficou com níveis muito baixos. Tivemos uma chuva concentrada na parte sul da bacia, que fez com que o Madeira subisse em 2 dias 1,5 metro. Né? Então, essa contribuição ela é importante, dependendo da bacia, a resposta é mais rápida, como aconteceu no Rio Madeira. Né, Jussara, o Rio Negro ele está entre as principais hidrovias, não é, da Amazônia, transporta cargas, pessoas, passageiros. E em 2001 ele atingiu a maior cheia, não é? E a gente está vendo agora o efeito contrário, ou seja, 21 foi uma cheia muito grande, não é? Mas assim, Simone, nós passamos pelo fenômeno Laninha, que ficou mais ou menos na região uns 3 anos. E assim, no mesmo ano que teve uma grande cheia, também teve uma grande vazante no Solimões. Tivemos uma grande, digamos, estiagem no Solimões em 2021 e no ano passado, em 2022. E, por exemplo, em Tabatinga, foi registrada a segunda maior, naquela época, né, a segunda maior vazante, que foi a cota de 2 centímetros, que só tinha acontecido em 2005. Só que foi um período de estiagem mais curto. Ficou uma semana com níveis muito baixos e o rio começou a recuperar. Então, isso ano passado. Então, de certa forma, essa parte central da Calha, que é o Solimões, a central da bacia, né? Ela tem passado por esses períodos de estiagens, digamos, mais agressivas, né, para o sistema hidrológico. Nesse ano, completa 3 anos de grandes estiagens no Solimões, e que gera certo impacto para toda a região. Porque, por exemplo, aqui em Manaus é o Rio Negro, mas que recebe contribuição do Solimões também. O Solimões, nessa época de vazante, chega a contribuir 70%, e os outros 30% vêm da Calha do Negro. Certo, e a gente viu também aqui, mostramos em reportagens, devo Jussara, botos, né, que morreram aí com a temperatura da água elevada, não é? Os pescadores afetados, não é? Até que o governo federal disponibilizou o seguro-defeso extraordinário, enfim, muitas ocorrências, né, mexendo com a vida dos ribeirinhos, lagos secaram, né? Qual os mais atingidos? Então, assim, as
os povoados, as comunidades que estão mais próximas dessa região, que apresentou os impactos da estiagem primeiro, sentiram, de certa forma, bem antes daqui do que a região, por exemplo, de Manaus, né? Então, o rio principal, ele tem comunicações com esses rios menores e que abastecem os lagos. Então, se ele chega no nível baixo, essa comunicação se fecha. Então, aí oxigena menos, aí tem altas temperaturas. Então, essas comunidades de lagos, próximo dessa região média, né, dos Solimões, sentiram impacto devido a essa questão justamente de baixos níveis do rio principal e desses rios que alimentam os lagos. Depois também tivemos na parte mais baixa da bacia, que é o caso para navegação, né, que é questão de cabotagem, num porto importante, a passagem também, os sedimentos, né, contribuíram para que a passagem ficasse com um nível que não pudesse operar navios grandes passarem, então precisou de dragagem nesse rio, que é o Amazonas, que vem depois do Negro e de Manaus, né? Então, precisou trabalhar com esse canal para os navios voltarem a passar. Então, em determinado período, eles tiveram que diminuir as cargas para o navio conseguir atender a profundidade do rio. E mais recente, agora, eles, de certa forma, deixaram de operar porque não tinha mais passagem, o nível estava muito crítico. Então, nós temos a questão ambiental lá em cima, né, na região de cabeceira e também ao longo da calha, toda essa dificuldade. Tá certo, Jussara, eu queria muito agradecer a tua participação hoje aqui comigo, né, explicando, né, em relação a essa seca, e vamos aguardar aqui, né, essa cheia, né, nos rios, no Rio Negro em específico. Eu conversei com a Jussara, pesquisadora Jussara Cury. Mais uma vez, muito obrigada, até uma próxima oportunidade aqui com a gente, viu? Obrigada também pelo convite. Tchau, tchau, Jussara.